Olá, alunos e alunas do quinto ano. Vocês estão bem? Estão com saúde? Espero que sim. Nossa aula de geografia de hoje falaremos sobre o conteúdo Migrações Internas no Brasil. Você, aluno do quinto ano, é convidado a aprender sobre este assunto. O que é migração? E as consequências dessa atividade? E quais são os tipos principais de migração? Vamos lá aprender? Vem comigo. Vamos entender melhor o sentido da palavra migração. O que é migração? Migração é o deslocamento, é o movimento de pessoas dentro de um determinado espaço geográfico, seja na cidade, no estado, no país ou até fora do país. Então, a migração, ela pode acontecer de duas formas: a entrada de pessoas em determinado lugar e a saída. No caso da entrada de pessoas, damos o nome de imigração, que está relacionado à entrada de pessoas no país, como é o caso que eu irei citar. O Brasil ele recebe visitantes, habitantes, moradores de outros países do mundo. Então, chega para morar no Brasil, né? Entra no Brasil pessoas que vêm do Japão, da China, da Índia, da Espanha, da Alemanha, dos Estados Unidos, entre outros países. Então, sempre que acontecer a entrada de pessoas, é chamado de imigração. E a saída, né? Da mesma forma que entra pessoas no Brasil, sai pessoas do Brasil para outros países. Então, tem pessoas brasileiras morando nos diversos países do mundo. Então, a esta saída dá-se o nome de emigração. Então, eu trouxe aqui essa imagem desse rapaz, né, desse moço que está saindo de um país para o outro, para que vocês não esqueçam de fazer esta relação, esta associação. Vejam que ele está com um pé dele está dentro de um país e o outro pé no outro. Então, o pé que está no mapa amarelo, né, esse mapa é o mapa da Itália. Então, ele tem um formato de uma bota, como vocês podem observar. Então ele está acontecendo aí uma emigração. Ele está saindo da Itália e está chegando, entrando na Espanha. Então percebam que essa representação, ela tanto representa a emigração, como ela representa a imigração. Porque ele saiu de um país e entrou no outro. Então, quando ele sai, ele emigra. Quando ele entra, ele imigra. Então, aí a relação entre essas duas palavras para que vocês não esqueçam. E quais são os motivos, né, que levam a pessoa a sair do seu lugar para ir para outro, né? Dentre essas causas, nós podemos comentar as causas sociais que estão relacionadas às melhores condições de vida, de acesso à escola, a hospitais, os lugares que têm prestação de serviço, né, que tem mais acessibilidade para as coisas, os itens básicos da vida de uma pessoa. Também, outra causa é as causas econômicas. Ela está relacionada à questão do trabalho, do emprego, do sustento financeiro da família. Então, as pessoas elas saem também do lugar que elas moram por isso, porque elas querem viver melhor, elas querem ter melhor condição de vida e oferecer uma vida melhor para seus familiares. Então, aí é uma causa chamada de causa econômica. Na causa política, é quando a pessoa sai, né, por causa desse motivo, ela está fugindo de alguns regimes políticos, também de algumas perseguições políticas, de algumas discórdias que aconteceram. Então, isso motiva ele a sair do seu lugar e para procurar outro lugar para morar. Também tem as questões culturais, religiosas, naturais e individuais, como vocês estão lendo neste slide. Mas
Nós iremos nesta aula falar das migrações internas. E eu quero que vocês observem o Brasil, esse mapa do Brasil que está aí na tela de vocês. Ele está dentro dele, tem umas pessoas e algumas setas. Essas setas, elas representam movimento, elas representam deslocamento. Então, significa que dentro do Brasil está acontecendo migração. As pessoas estão migrando, estão saindo do seu local de origem e procurando outros lugares. E por várias causas, né? As pessoas costumam fazer isso, não tem uma causa específica, mas sim por vários motivos. Vejamos os tipos de migração. São eles: êxodo rural, que é a saída do sítio para a cidade; êxodo urbano, que é a saída de quem mora na rua para ir morar no sítio; migração interna, que é essa que a gente vai falar hoje, ela acontece dentro do próprio país; a externa, que é a migração que sai do seu país e vai para outro país; migração temporária, como o próprio nome já diz, né? É temporariamente. De repente, uma pessoa precisa passar uma temporada no período que a cana-de-açúcar está se aproximando da colheita. Então, a pessoa sai do seu local de origem e vai temporariamente. Passam alguns meses trabalhando e depois volta. E também temos a migração permanente, que é aquela que você sai do seu lugar destinado a ficar fixo naquele local que você escolheu. Tem a migração espontânea, que é as pessoas que saem porque elas querem mesmo, elas gostam, elas pretendem, né, vivenciar outra vida, outra realidade, e elas saem de forma espontânea. E tem outras que é de forma forçada, elas vão porque algo aconteceu que impediu que ela tenha que ir. Ela é como se fosse meio que obrigada, em outras palavras, a ir, né, a sair do seu lugar, por algum motivo, por alguma causa. E a migração de retorno, que é aquela migração que a pessoa sai, fica lá um período ou alguns anos, e aí depois ela tem o desejo de voltar para sua terra de natal, para sua terra de origem, e aí ela volta. E tem outros tipos que não deu para citar todos os exemplos aqui. E as consequências que esta atividade de migração ela traz, tanto pode ser negativa como pode ser positiva. As causas negativas estão relacionadas diretamente, né, ao aumento das taxas de desemprego. Também, né, pela perda, né, da mão de obra em plena capacidade de produtiva. Aí está parda, mas é perda. Perda de mão de obra em plena capacidade produtiva. O que é que significa? Que quando a pessoa sai, por exemplo, sai uma pessoa de Pacifica para ir trabalhar lá em São Paulo. Então, quem perdeu com isso foi Pacifica, porque a pessoa está em plena capacidade, né, de realizar atividade, ela está em pleno vigor, está com vontade, com disposição, mas não tem o emprego. Então, ela tem que procurar outro lugar que oferece, que tem a oferta do emprego que ele tanto sonha. Então, isso aí é uma perca, né? Então, por isso que é uma causa negativa. Também, problemas habitacionais é outro fator bem negativo da migração, porque enquanto, digamos que se muda daqui, 10 pessoas vai para São Paulo trabalhar. Então, vai mais 10 de outra cidade, mais 10 de outra, 5 de outra, e aí vai todos em direção ao mesmo destino, São Paulo. Então, o que vai acontecer com São Paulo? São Paulo vai ficar superlotado, né? Vai ficar inchada populacionalmente falando. Então, aí também ocasiona o problema de habitação. Vai faltar moradia para alguns, ou então vai faltar também condição financeira para pagar uma moradia digna. Então, as pessoas elas costumam morar em pequenos barracos, em casas bem minúsculas, né? Para ter um teto para dormir e para descansar, mas bem precário. E também, como consequência, tem algumas causas positivas, que é a difusão de novas ideias e costumes, né? A troca de valores, de experiência, de cultura, de modo de ser. Então, isso é positivo.
Entradas de divisas também é positivo, né? A pessoa vai além das fronteiras com o local que você mora. E a revelação de capacidade, ou seja, são os talentos, né? Que estão, às vezes, encobertos, chegam a um determinado local e você se destaca naquilo que você faz. Então, também isso aí é um ponto bem positivo da migração. Tem outros pontos negativos e positivos que não foram citados também. Aqui nós temos uma imagem que está lá no livro de vocês, na página 23, que está relacionada à construção da cidade de Brasília. Então, é uma causa que está ligada à migração econômica, né? Brasília foi construída com a ajuda de muitos nordestinos. E o que levou o nordestino a ir parar lá em Brasília, lá na região centro-oeste do Brasil, né? Um dos motivos foi as secas prolongadas aqui no Nordeste. A outra foi a baixa oferta de emprego. Então, se a terra está seca, se não tem emprego, então só nos resta procurar melhorias. Então, essa foi uma oportunidade que eles encontraram de migrar, de viajar para ajudar, né, para trabalhar na construção da cidade de Brasília. Vamos analisar este mapa, ele está localizado na página 24, né? Então, vejam, pelo título e pela legenda do mapa, nós já temos as pistas da primeira pergunta. O que o mapa mostra? Então, vejam que no título dele diz Brasil Fluxos Migratórios de 1950 a 1970. E a legenda diz que é a direção das setas, ou seja, vocês estão visualizando que tem a seta origem, né, que é da onde sai para onde vai. Então, aí vocês estão vendo que saiu bastante, migraram bastante da região Nordeste para as outras regiões do Brasil, né? Para facilitar o entendimento de região, coloquei para vocês esse mapa bem coloridinho, né? E aí tem o nome de todas as regiões. Vocês podem interagir com ele, com este mapa e responder à atividade. O segundo ponto diz, região que atrai, que recebe mais migrantes. Que região é esta? Então, vejam que as setas indicam para uma determinada região e vocês irão analisar. Região com mais saída de imigrantes. Então, tem uma região que recebe, né, que atrai, e tem outra região que sai. Então, aqui sai, quem é que está saindo mais de qual região? Então, vejam, analisem direitinho e respondam a atividade deste assunto, lá na página 24. Outro exemplo, nós temos aqui também outro mapa, e este mapa está na página 25. Também o tema, né, fluxo migratório, só que mudou o ano, é de 1970 a 1990. E aí também tem a direção das setas, né, predominantemente, para onde vai as pessoas que se mudam de um determinado local. Então, o que foi que mudou nesse mapa com relação ao outro? Será que aumentou o número de pessoas? O fluxo migratório aumentou, diminuiu? Está mais fixo numa região, na outra, ou está bem distribuído por todo o Brasil? Aí vocês vão analisar como aconteceu, o que foi que mudou com relação ao mapa dos anos de 50 e de 70, tá certo? Outra pergunta, por que mudou? Então, quais foram as causas, né, que levaram as pessoas a migrar, que levou ao aumento do fluxo migratório dentro do território brasileiro? Vejam que nas regiões norte e centro-oeste surgiram oportunidades de trabalho, né? Na agropecuária, no extrativismo e na construção de obras de infraestrutura, fazendo com que as pessoas da região sul, sudeste e nordeste migrassem para o norte e para o centro-oeste. Então, o texto da página 25 ajudará você a entender melhor o que aconteceu, que aumentou o número de migrantes no Brasil. Mudanças originadas. Nós temos mais um mapa que ele está localizado na página 26. Ele tem como título Fluxo Migratório
nas décadas de 90 até 2010, né? Então, vejam, a legenda, ela está aí mostrando que aconteceu também, né, um fluxo migratório bastante significativo. E aí, cada setinha dessa tem uma representatividade. Essa seta aqui está bem fininha, ela representa de 10 mil a 30 mil pessoas migraram. Aí vocês vão vendo na legenda e associando no mapa que a partir do momento que a seta vai ficando mais larguinha, ela vai aumentando o fluxo migratório, até chegar acima de 150 mil pessoas migraram dentro do Brasil. Então, isso aí aconteceu uma migração interna, porque foi dentro do próprio Brasil. Então, aí aconteceu também a migração de retorno, né? O que é migração de retorno? É o regresso à terra natal. É as pessoas que passaram um período numa determinada cidade, em determinado lugar, e aí ela voltou para sua cidade origem, para sua terra natal. E isso se deu do Sudeste para o Nordeste. Então, as pessoas que estavam no Sudeste, elas sentiram o desejo de voltar para o Nordeste. E de voltar por quê? Porque houve um crescimento na economia nordestina. E também porque melhorou a infraestrutura local. Então, aí vocês irão analisar o mapa, irão ler o texto da página 26 e irão interagir com essa atividade que está na página 27. Então, esse material foi retirado do livro didático e do site que está aqui indicado. E agora, a atividade direcionada de hoje será no livro didático, nas páginas 24, 25 e 27. E também tem um pedido nosso das professoras Margarete, Cristiane e Aniele, para que vocês se inscrevam no canal da escola. Né? Aí está o símbolo do canal, né, que é o símbolo da escola Mário Covas. Você vai apenas clicar, né, na palavra inscrever-se. E também a gente pede que vocês deixem o like, né? Curtam o vídeo para que o nosso canal, para que o canal da nossa escola, ele cresça e possa trazer mais conteúdos para você, aluno MC. Tenham todos excelente aprendizado, fique com Deus e até a próxima aula.